A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus HIV, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de possíveis patógenos. A transmissão ocorre das seguintes formas: sexo vaginal, anal ou oral sem preservativo, compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, transfusão de sangue contaminado e transmissão cruzada da mãe para o feto durante a gravidez ou amamentação. Segundo a UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas contra a AIDS, a parte sul do continente africano é onde contém a maior parte da população mundial infectada pelo vírus da AIDS. A porcentagem fica entre os 15 e 39% de adultos infectados. Já no Brasil, o índice de infectados maior fica em São Paulo, com cerca de 310 mil pessoas, e o menor índice é de Sergipe, com cerca de 7.038 pessoas infectadas. No Brasil, o HIV teve confirmado 40,8 mil casos em 2021, enquanto o AIDS ficou na casa dos 35 mil casos. Já no âmbito mundial, a AIDS chegou a 630 mil mortes em 2022, e desde 2010 para cá, esse número foi reduzido 55% na população masculina e 47% na população feminina. Como descrição dos sintomas e estágios da doença, temos o nível leve, que vai ter alguns sintomas, como aumento de parótida, dermatite persistente, esplenomegalia e hepatomegalia. Como sintomas moderados, nós temos a anemia, candidíase oral, diarreia persistente ou crônica, herpes simples em brônquios e herpes zoster. E na sua fase grave, nós temos alguns sintomas, como a candidíase de estômago, a citomegalovirose e a criptocose pulmonar. Podemos perceber, através de dados, que a maioria da população de estudo é caracterizada por homens heterossexuais, jovens adultos com diagnóstico tardio e com poucos dias de internação devido ao alto índice de óbitos existentes relacionados a doenças oportunistas. A ocorrência da infecção nesse grupo está relacionada ao início da vida sexual precoce, assim como o não uso de preservativos durante as relações sexuais. Uma das características importantes e pouco relatada de pacientes de HIV e AIDS é o seu estado nutricional, que é o reflexo do seu estado imunológico e que leva muitas vezes ao aparecimento de doenças oportunistas. A desnutrição se encaixa como uma característica forte no perfil dos pacientes críticos e pode estar associada à perda de peso pela falta de apetite, sendo significante na evolução da doença. Associado à desnutrição, o paciente sofre também com as alterações gastrointestinais vivenciadas por eles, como náusea, vômito, distensão abdominal e também diarreia. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, em 2016, 1,2 milhões de pessoas vivendo com HIV desenvolveram tuberculose, que ainda é a principal causa de morte desta população e é responsável por 1 a cada 3 óbitos por causa das doenças relacionadas à AIDS. O resultado do teste pode ser lido da seguinte forma: reagente, quando houver formação de duas linhas ou bandas coloridas, uma na área de teste, que é o T, e outra na área de controle, C. Esse resultado pode significar que o paciente testou positivo para HIV. Não reagente, quando houver formação de uma linha ou banda colorida somente na área de controle. Isso pode indicar que o paciente testou negativo para HIV. E inválido, quando não surgir cor na área de controle, o resultado se torna inválido. O tratamento se dá pelo uso combinado de drogas antirretrovirais, o coquetel. Ele tem a função de aumentar a contagem de linfócitos T, CD4+, e diminuir a carga viral do HIV, consequentemente diminuindo assim a progressão da doença. A prevenção do HIV pode se dar pelo uso de preservativos masculino ou feminino durante as relações sexuais, o não compartilhamento de seringas, evitar transfusões de sangue onde o paciente pode estar contaminado,
Mães grávidas que possuem HIV precisam realizar um acompanhamento médico para não transmitir para o filho e tomar cuidado com objetos perfuro-cortantes que podem estar contaminados. Quanto aos impactos causados na saúde pública mundial, no final de 2022 foram disponibilizados 20,8 bilhões de dólares para respostas à AIDS em países de baixa e média renda. Aproximadamente 60% dos investimentos disponíveis em 2022 foram provenientes de fontes domésticas. Em 1985 foi fundada a primeira ONG com atividades focadas em HIV e AIDS no país, o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, e criaram-se os programas estaduais de DST e AIDS em 10 estados. Já em 1986, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de DST e AIDS, que em 2003 foi considerado referência mundial por diversas agências internacionais. O Ministério da Saúde passou a veicular campanhas sobre as várias formas de prevenção da doença, recomendando o uso de preservativos, seringas e outros instrumentos esterilizados e individuais. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 1º de dezembro como Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Já em 96, o Brasil promulgou uma lei que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos para todas as pessoas acometidas pelo vírus da AIDS e HIV.